Sou só um cara que é matemático por diversão. E aí, amigo internauta, beleza? Aqui é o professor Davi Lopes, o matemático por diversão. Ai, que delícia! E amigo internauta, o quadro pedido de inscrito tá bombando, bicho. É um quadro que basicamente vocês estão apoiando bastante, né? Só esse último pedido de inscritos, número 6, assim, eu já vi 4 comentários de questões pedidas, tá certo? Nesse vídeo eu vou resolver 2 delas. Vou fazer um outro pedido de inscrito também para resolver as outras, tá certo? Mas eu vou resolver 2 delas, vou resolver uma questão que na live eu não consegui resolver, né? Na live do último sábado, um inscrito pediu para resolver a questão, mas eu tô resolvendo agora aqui com vocês, né? E como é que funciona esse pedido de inscrito, professor? É muito simples, cara. Você só chega assim e fala: professor, faz a questão tal. Faz a questão, eu faço. Eu faço o que vocês mandaram, né? Nem que vocês venham pedir assim, aquelas contas assim, só sacanagem, tá entendendo? Se for sacanagem, eu faço também. Pois é, né, galera? Mas diferentemente daquele filme lá, né, 50 Tons de Alvinegro, tá ligado? Tipo, a gente sabe que esses gostos, assim, que muita gente olha, acha que é estranho, essas contas malucas e tal. Esses gostos aqui que muita gente julga estranho, né? Mas eu sei que vocês entendem, né? E outra coisa que eu sei que vocês também entendem, certo? É quando eu peço assim, bicho, já deixa o like no vídeo, cara. Aproveita aí, se inscreve no canal, chegou agora, assim, acha que tá no canal massa. Se inscreve aí, bicho, pra dar uma força. Convida os seus amigos também pra poder dar essa força aqui, se Deus quiser. Até o final do mês de julho aqui a gente chega a 2.000 inscritos, já estamos quase batendo os 1.700, cara. Conto muito assim com o apoio de você pra gente deixar o negócio cada vez maior, beleza? Mas enfim, né, eu sei que vocês já estão doidos assim pra ver quais são essas contas malucas, tá certo? Quais essas algebrismo doido que a gente vai fazer aqui, né? Então, bora lá resolver essas bagaças. Só vem! E amigo internauta, o primeiro pedido de inscrito que a gente vai fazer, certo? Foi um pedido de inscrito que não tá nos comentários assim fixado do YouTube, mas foi um pedido feito na nossa última live, né? Por sinal, eu tô fazendo live todo sábado, a partir ali das 8, 8h30, tá certo? Eu tento botar 8 assim, mas às vezes acontece probleminha técnico, OBS e tal, enfim, né? Mas em geral eu tento fazer aí umas 8 horas, tá certo? Aí a gente depois joga um Zeldinha, bate um papo, é bem gostoso, cara. É uma delícia de live, beleza? Mas voltando aqui, tá certo? O inscrito Igor Neirão, ele pediu essa questão, tá certo? Pediu pra eu resolver essa equação aqui nos números reais, tá certo? Aí o cara pensa aqui, né? Ah, eu vou tentar elevar aqui ao quadrado, x ao quadrado, isso aqui vai ser x menos raiz de 5 menos x. Aí o cara passa pro outro lado, x ao quadrado menos x, isso aqui vai ser raiz de 5 menos x. Aí eleva ao quadrado, x a quarto menos 2, x3 mais x2, isso aqui vai ser 5 menos x. E aí você chega na equação do quarto grau, que a bicha simplesmente é uma desgraça pra achar a solução, cara. Isso aqui eu tentei bastante lá na live fatorar, não deu muito certo, tentei fazer umas substituições trigonométricas, eu tentei de tudo para achar uma solução, né? Mas infelizmente eu acabei não conseguindo. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Depois de eu pensar bastante, eu acabei descobrindo por que eu não consegui achar a solução. Porque não tem solução, cara. Vocês são de sacanagem! Ah, velho, esse tipo de equação assim, bicho, é coisa assim que só faz a pessoa ficar vida, tá entendendo? Assim como eu fiquei, né? Mas na verdade não é nem solução, né? Até porque solução nem tem. Mas como é que a gente prova que esse cara aqui não tem solução nos números reais, né? E por incrível que pareça, isso é extremamente fácil, porque o que é que acontece? A gente sabe que o x, isso aqui vai ser a raiz de 5 menos a raiz de 5 aqui, menos x, certo? E antes da gente começar a resolver qualquer equação, galera, tente prestar sempre atenção nas condições de existência, tá certo? Então, primeira condição de existência é essa raiz aqui, né? O 5 menos x, isso aqui tem que ser maior do que igual a 0, ou seja, o x ele é menor do que igual a 5. E a segunda condição de existência é que, como isso aqui é um número real, e eu estou tirando a raiz, significa que esse número real ele é maior do que igual a 0. Então, o x ele é maior do que igual a 0, e aqui a gente consegue o nosso primeiro limitante, 0 menor do que igual a x, menor do que o igual a 5, certo? Aqui são as condições de existência necessárias para poder ter alguma solução real, tá certo? Agora para pensar, esse número aqui eu estou tirando a raiz aqui, né? Estou tirando a raiz, então isso aqui vai acabar sendo o quê? Vai ser menor do que a raiz de x, certo? Então o meu x, que é esse número aqui é menor do que x dentro da raiz, então x fica menor do que a raiz de x. Então x ao quadrado aqui é menor do que x, e daqui a gente chega que o meu x ele é menor do que 1, tá certo? Então a gente tem essa condição aqui, x menor do que 1, e aí isso meio que já limita um pouco os meus casos assim, a serem analisados, né? Só que o grande problema
é quando a gente estuda esse tipo de coisa aqui, né? Porque você veja aqui, né? A gente sabe que uma terceira condição de existência é esse cara dentro da raiz grandona, né? A gente só analisou a pequenininha e fora da raiz, mas a gente tem que ter o cara dentro da raiz grandona, né? Ou seja, o x menos a raiz de 5 menos x, isso aqui tem que ser um número positivo, né? Ou seja, o meu x, isso aqui tem que ser maior do que a raiz de 5 menos x, né? Então, x ao quadrado, né? Levando os dois lados ao quadrado, isso aqui vai ser maior do que 5 menos x. E aí você percebe o seguinte, que como o x ele é menor do que 1, então o teu x ao quadrado ele vai ser automaticamente menor do que 1, certo? Então, ó as ideias aqui. E além disso, o fato do x ser menor do que 1, isso aqui vai me implicar que o 5 menos x, né, tu tá tirando 0, alguma coisa, isso aqui vai ser maior do que 4. Então, com isso a gente acaba tendo o quê? Que o 1, isso aqui é menor do que x ao quadrado, que é maior do que 5 menos x, que é maior do que 4. Ou seja, o 1 ele é maior do que 4, né? Então isso aqui a gente tem um grande absurdo, uma contradição, velho. Que coisa absurda. Né? Então se a gente chegou nessa contradição supondo que o número é real, é porque não tem solução, cara. Não tem solução e é por isso que eu fiquei apanhando, né? Tentando resolver o cara, mas assim, não dá pra resolver porque não tem solução, né? Tipo, a questão foi bem troll, velho, nesse sentido assim, mas... Enfim, sendo troll, sendo honesta, né? Aqui a gente não tem isso, né? A gente não faz discriminação nenhuma de questão, a gente pega e resolve qualquer parada, beleza? Então, tá aí resolvido esse problema. Vamos lá pro próximo? E amigo internauta, a próxima questão, tá certo? Na verdade, não só a próxima, mas depois dessa também, foi o pedido aqui de um novo amigo internauta, cara, o Projeto Medicina, né? Que ele pediu aqui para resolver essas brabas aqui, tá certo? E aí ele fez o seguinte, né? Ele pediu para resolver essa daqui, né? Eu deixei aí o formato já digitadinho, bonitinho para vocês acompanharem direitinho. Mas a questão aqui é o seguinte, certo? Vamos supor aqui que a gente pega um número real x, cujo módulo está entre 0 e raiz de 2. E aí ele diz que o seno a menos 1 dessa soma zona aqui, mais cosseno a menos 1 dessa outra soma, isso aqui vai ser igual a π sobre 2. Ele pede para você determinar quem é esse número x. Eita, pô. E galera, aqui a gente já se toca logo de uma coisa, né? Aqui, ó, perceba que a cada passo eu estou multiplicando por x aqui, né? X ao quadrado, x ao cubo. E aqui no denominador eu estou também dividindo por 2, né? Então aqui eu estou com 2, 2 ao quadrado, enfim. Né? Então isso aí vai acabar me resultando numa soma infinita de PG, tá certo? E aí, para poder simplificar essa soma de PG, certo? A gente pode fazer o seguinte, né? Vamos chamar essa primeira soma aqui de azão, tá certo? Então, o meu azão, isso aqui vai ser o quê? X menos x2 sobre 2, mais x3 sobre 4, né? Menos x4 sobre 8, mais, enfim, né? Aí, pessoal, quanto é que vai dar isso aqui, né? Primeira coisa que eu faço, eu vou botar o x em evidência. Aí tu vai ter o seguinte, 1, aí aqui vai ficar menos x sobre 2, só que eu vou botar esse cara aqui dentro do parênteses, porque esse terminho aqui, ele vai ser a minha razão de PG, certo? E aí, ó, perceba que o próximo termo vai ficar o quê? Positivo, né? Mais x2 sobre 4, que é justamente esse número ao quadrado. Então, eu vou botar aqui mais menos x2 sobre 4, que é o x sobre 2 ao quadrado, mais menos x sobre 2 ao cubo e assim por diante, né? E aí, galera, se você se lembrar da fórmula da PG, tá certo? Se você tem um módulo de Q aqui menor do que 1, então isso significa que 1 mais Q ao quadrado, né? Essa soma infinita de PG é igual a 1 sobre 1 menos Q, né? Você pode fazer isso algebricamente, fazendo análise, mas tem uma maneira muito divertida de você fazer essa fórmula aqui usando física e velocidade relativa, né? Tem até um vídeo muito show de bola que eu fiz com o meu amigo Cadu, né? Que também é um amigo internauta do canal, né? Na verdade é o Fisicadu, né? E o vídeo tá bem massa, tá, gente? Vou deixar até aí na descrição pra vocês verem que é só o pitel o vídeo. Vale muito a pena ver, beleza? Ah, se eu não resisto. Então, galera, fazendo o meu Q aqui como sendo menos x sobre 2, né? Percebe o seguinte, que como o módulo de x ele é menor do que raiz de 2 e o raiz de 2 ele perde do 2, então o módulo de x, isso aqui é menor do que 2. Então o módulo de x sobre 2, né? Que é o do menos x sobre 2, isso aqui vai ser menor do que 1. Então isso significa que eu posso de fato usar a minha fórmula da soma de PG, né? Então isso aqui vai ser o quê? X que multiplica a esse cara aqui dentro, ele vai ficar 1 sobre 1 menos o menos x sobre 2.
Aí isso aqui vai ficar o quê? X que multiplica 1 sobre... Aqui ó, vai ficar mais, né? Então fica 2 mais x sobre 2, que é exatamente 2x dividido por 2 mais x, certo? Então o meu A, ele vai ser justamente esse terminho aqui, certo? E aí agora a gente vai ter que encontrar esse outro termo aqui que eu vou chamá-lo de B. Bora lá ver quanto é que ele é? Então galera, vamos continuar aqui, tá certo? E dessa vez aqui, para poder a gente encontrar o meu B, ele vai acabar sendo o seguinte, certo? O B, ele vai ser x2 menos x4 sobre 2, mais x6 sobre 4. Aí, ó, perceba que aqui de novo, né, os denominadores estão multiplicando de 2 em 2. Eu estou alternando o sinal mais e menos, mais e menos. Aqui vai ficar menos x8 sobre 8, mais x10 aqui sobre 16, enfim, né? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou botar o x ao quadrado em evidência. É um esquema bem parecido com esse cara. Aí isso aqui vai ficar 1 menos x2 sobre 2, mais x4 sobre 4, menos x6 sobre 8, mais x8 sobre 16, menos, né? Acabei esquecendo aqui o 3 pontinhos, mas enfim. Então, ó, como é que a gente vai fazer aqui, né? Para poder encaixar numa soma de PG aqui, que nem a gente vê, né? Perceba que aqui eu tenho o quê, né? Tenho o quadrado, quarta potência, sexta potência, oitava potência. Então isso indica que seria interessante olhar para os quadrados dos números. O problema é que aqui eu não tenho quadrado. Ou será que eu tenho? Como assim? Não entendi. Por quê? Porque o 2, ele é a raiz de 2 ao quadrado, né? Não me diga! Isso aqui vai acabar ficando o seguinte, certo? Isso aqui vai acabar dando x ao quadrado, que multiplica 1 menos x sobre a raiz de 2 ao quadrado, mais x sobre a raiz de 2 a quarta, né? Perceba que raiz de 2 elevado à quarta vai ficar 2 vezes 2, que é o meu 4 aqui, menos x sobre a raiz de 2 elevado à sexta, mais assim por diante, né? Aí aqui talvez fique um pouco frustrante, porque eu não tenho a fórmula aqui para a soma dos termos do APG, porque aqui eu estou alternando e ainda estou pegando os caras ao quadrado. Só que como é que eu posso fazer para poder adaptar isso aqui, né? Uma ideia, galera, é você perceber o seguinte, ó, aqui está de 2 em 2. Então, ao invés da minha razão ser o Q, a minha nova razão seria o Q ao quadrado. Então, aí eu posso chamar o meu Q, ó, desse carinha aqui, que seria o menos x sobre a raiz de 2 ao quadrado, né? Então isso aqui vai acabar dando o quê? X ao quadrado, 1 mais Q ao quadrado, mais... E isso aqui vai ser x2, a gente pode usar essa fórmula aqui, por quê? Porque como o x, o módulo dele é menor do que a raiz de 2, então o módulo de x sobre a raiz de 2, isso aqui é menor do que 1, né? Então esse cara aqui tem valor absoluto, ok? Menor do que 1, então esse quadrado também vai ter. E aí o que é que a gente vai ter, né? Aqui a gente vai ter 1 sobre 1 menos Q, e aí a gente vai fazer a conta aqui. Aí isso aqui vai ficar o quê? Né? X ao quadrado vezes 1 sobre 1. Aí, ó, menos com menos fica mais, né? Então fica mais x sobre a raiz de 2, tudo isso ao quadrado. Aí, ó, vamos lá simplificar, né? Aqui vai ficar 1 sobre 1. Aí, ó, x ao quadrado, né? Permanece, raiz de 2 ao quadrado é 2. Se for fazer a conta aqui, vai ficar x ao quadrado. Bota o denominador para cima, né? Repete o primeiro e multiplica pelo inverso da segunda, sobre 2 mais x2. Então isso aqui vai ser 2x2 sobre 2 mais x ao quadrado. Então o meu B, ele vai ser igual a justamente esse valor, tá certo? E aí eu vou deixar guardado bem aqui, porque agora, né, que a gente calcula essas séries infinitas, agora a gente já está pronto para poder estudar um pouco mais aqui sobre esse seno a menos 1 e cosseno a menos 1 e ver o que é que eles têm a oferecer. Bora lá ver isso? Bom, gente, agora, né, como é que a gente vai ver seno a menos 1, cosseno a menos 1, que são as funções trigonométricas inversas, né? Eu vou chamar o alfa como sendo o seno a menos 1 desse número A aqui, né? O arcosseno dele. Então, isso significa que o meu seno de alfa, ele vai ser igual ao meu A, né? Definição de função trigonométrica inversa. E o meu beta, ele vai ser cosseno a menos 1 de B. Então, isso significa que o meu cosseno de beta, isso aqui vai ser igual ao meu B, né? Só que, o que é que ele deu na questão? Como eu chamei tudo isso aqui de alfa e tudo isso aqui de beta, a gente vai acabar tendo que alfa mais beta, isso aqui é π sobre 2, né? Então, o alfa, ele vai ser π sobre 2 menos beta, e daí a gente vai acabar tendo que o seno de alfa, isso aqui é o seno de π
sobre 2 menos beta, né? Que vocês sabem, assim, né? Vocês estão acompanhando aí o meu curso de trigonomagia, né? Esse curso feito especialmente aí no capricho para você, amigo internauta. A gente consegue que o seno alfa é igual ao cosseno beta. Só que esses são justamente os números que a gente fez aquela contarada toda no começo, que é justamente o A e o B. Então daqui a gente acaba ganhando que o meu A é igual ao B. E aí o que é que eu faço? Eu simplesmente pego esses números aqui, ok? E aí eu simplesmente substituo 2x sobre 2 mais x. Isso aqui vai ser 2x ao quadrado sobre 2 mais x ao quadrado, né? Aí, galera, esse 2 aqui a gente pode cancelar, né? O x a gente também pode cancelar, por quê? Porque ele diz que o x é maior do que zero, né? O módulo, então o x ele vai ser diferente de zero. Então aqui, simplificando, fica 1 sobre 2 mais x. Isso aqui vai ser x sobre 2 mais x ao quadrado, né? Então, passando esse cara aqui para o lado, multiplicando em cruz, a gente tem que 2 mais x, 2. Isso aqui vai ser x que multiplica 2 mais x, que é 2x mais x ao quadrado. E olha que delícia, cara. O x ao quadrado cancela, 2 é igual a 2x. E aqui você encontra facilmente que o x ele é igual a 1, né? Então o problema aí está resolvido, beleza? E assim, esse tipo de questão, ele assusta a princípio, por quê? Porque você vê uma soma de PG infinita, uma função trigonométrica inversa e tudo mais, mas, cara, é aquele velho ditado que tem na arte da guerra, dividir para conquistar, certo? Nada é particularmente difícil se você divide em pequenos trabalhos. Então foi exatamente o que eu fiz. Pequeno trabalho, chamar esse cara de A e calcular. Pequeno trabalho, chamar esse cara de B e calcular. Outro pequeno trabalho, chamar o seno a menos 1, cosseno a menos 1 de alfa e beta e manipular aqui a função trigonométrica. Outro pequeno trabalho, resolver a equação, né? Então, problemas difíceis assim, né, que não sai geralmente com a solução genial, são pequenos passos que você vai fazendo que eventualmente vai lhe levar a uma solução, né? Esse problema ele ilustra de maneira muito bonita esse princípio. É verdade. E galera, para finalizar aqui, tá certo? Mais uma questão do mesmo inscrito aqui, né, de vestibular de medicina, ele pediu para poder provar que se essa expressão aqui, essa soma dá 1, então a expressão invertida, ou seja, trocando o x e o y de lugar, também dá 1, né? E essa conta, amigo internauta, ela, a princípio ela é muito infernal, porque você tem aqui uma soma de quadrados e você vai manipular e você encontra um monte de coisa, aí as contas não batem direito. Essa questão, se você for tentar abordar por técnicas convencionais, ela realmente vai ser uma questão bem difícil. Tipo, eu teria que tirar o mínimo, aí botar uma fórmula de arco duplo, aí tipo, esse cosseno a 4 de x com seno ao quadrado de y, teria que isolar, sei lá, pegar esse seno, isolar com cosseno, pegar esse outro seno, isolar com outro cosseno, enfim, né, e achar uma conta gigantesca. Eventualmente eu iria conseguir achar que o cosseno ao quadrado de x é o cosseno ao quadrado de y, aí essa conta daria certo aqui, né? Mas dá muito trabalho, tá? Dá muito trabalho mesmo, certo? Mas aqui tem uma solução genial, cara. Uma solução genial que é você usar a desigualdade de Cauchy-Schwarz, né? Por sinal, eu falei dessa desigualdade na aula 3 do curso de trigonomagia, né? Eu vou até deixar aí no card aí para vocês verem, certo? E tem até um playlist lá bem bacana, se você quiser ver esse curso de trigonomagia, eu super recomendo, tá certo? Então, como eu já falei lá sobre a desigualdade de Cauchy, cheguei a mostrar a demonstração, enfim, né? Como é que a gente pode ver Cauchy aqui? Em primeiro lugar, porque aqui tem todos os termos ao quadrado, né? E tipo, a soma desses quadrados tá dando 1. Então, assim, pô, 1 na trigonometria com quadrado, isso é bem sugestivo, né? Isso é bem sugestivo, né? Então a gente sabe o quê? Que o 1, isso aqui vai ser o quê? Essa expressão, só que eu vou escrevê-la de uma maneira um pouco diferente. Eu vou escrevê-la como sendo cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y, que multiplica esse cara, cosseno à quarta de x, sobre cosseno ao quadrado de y, mais seno à quarta de x, sobre seno ao quadrado de y, ok? Isso aqui vai dar 1 por quê? Porque eu já sei que isso aqui é 1, pelo que o enunciado me deu, e eu já sei que esse cara também é igual a 1 da relação trigonométrica fundamental. Aí, pessoal, se a gente for aplicar aqui a desigualdade de Cauchy, a gente vai ver o seguinte, todos os termos aqui eles vão estar meio que ao quadrado, né? Então, eu pego tipo esse cosseno y, ok? Então fica cosseno y vezes o cosseno ao quadrado de x sobre cosseno y, que é a raiz desse terminho aqui. Aí aqui vai ficar o seno y, né? A raizinha aqui, vezes o seno ao quadrado, ok?
seno ao quadrado de x sobre seno y, tudo isso ao quadrado, certo? Então, olha que legal aqui, tipo, esses senos aqui cancela, então aqui vai ficar cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x ao quadrado, que pela relação trigonométrica fundamental, isso aqui vai ser exatamente igual a 1, né? Então, eu cheguei à conclusão de que o 1 seria esse cosseno à quarta de x sobre cosseno ao quadrado de y, mais seno à quarta de x sobre seno ao quadrado de y, isso aqui vai ser maior do que ou igual a 1, né? Só que de que adianta assim eu obter um maior igual com uma igualdade depois, se eu já sei que é igual, né? Adianta, porque a desigualdade de Cauchy, ela diz que a única maneira de ocorrer igualdade aqui, tá certo? Acontece na condição de igualdade lá da desigualdade de Cauchy. Qual é a condição de igualdade? A condição de igualdade é que esses terminhos aqui, ó, por exemplo, eu peguei esse cara e peguei esse daqui, né? Então, o termo aqui, esse dividido por esse, ou se você quiser esse sobre esse, né? Então, esses terminhos aqui, cosseno ao quadrado de x sobre cosseno y dividido pelo cosseno y, né? Os termos, tanto em um parêntese quanto em outro, respectivamente, vão ser proporcionais, né? Então, eu posso escrever seno ao quadrado de x sobre seno y dividido por seno y. Isso aqui vai ser igual a uma certa constante c, certo? Isso aqui é a condição de igualdade, tá? Então, pela condição de igualdade de Cauchy, a gente vai acabar tendo isso. Aí aqui, ó, esse sobre cosseno, a gente vai acabar tendo o seguinte, se você simplificar, o cosseno ao quadrado de x, né? Aqui fica sobre cosseno dividido por cosseno, fica dividido por cosseno ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar c vezes cosseno ao quadrado de y, e o seno ao quadrado de x, isso aqui vai ser c vezes seno ao quadrado de y, certo? Então, aqui a gente consegue deduzir essas duas relações a partir da condição de igualdade, beleza? Bom, gente, então dessa informação aqui, como é que eu posso fazer para achar a minha constante, né? Eu posso somar as expressões membro a membro, então aqui fica cosseno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x, aí eu pego o c aqui e multiplico, cosseno ao quadrado de y, mais seno ao quadrado de y, né? É só usar a relação trigonométrica fundamental agora, né? A gente tem 1, então daqui a gente tem que o meu c é igual a 1. Só que mais importante do que o c ser igual a 1 é você ver quais são as conclusões disso, né? Então, por exemplo, quando você substituir o c aqui, ó, aqui eu vou ter que cosseno ao quadrado de x, isso aqui vai ser cosseno ao quadrado de y. E você acaba tendo que o seno ao quadrado de x também vai ser o seno ao quadrado de y, cara. Então, essas relações, elas são extremamente deliciosas, né? A gente não fez força nenhuma, só fez usar a condição de igualdade do Cauchy-Schwarz, né? Então, essa desigualdade, ela é muito roubada, velho. Mas aqui eu tô disposto justamente a mostrar técnicas novas, diferentinhas, assim, bem espertinhas, assim, pra vocês, né? Então, por isso que eu tô mostrando essa solução com Cauchy, né? E aí, pessoal, como é que eu mato agora o problema? Agora ficou só baba, né? Ficou só o pitelzinho, tá ligado? Porque o que a gente vai ter? Cosseno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de x, né? Que é essa expressão aqui que a gente quer calcular, sobre seno ao quadrado de x, de y. Aí isso aqui vai ser o quê, né? Isso aqui, o cosseno ao quadrado de x eu posso trocar por cosseno ao quadrado de y, né? Então fica cosseno à quarta de y sobre cosseno ao quadrado de y. Seno à quarta de y sobre seno ao quadrado de y. Aí, ó, cosseno à quarta sobre cosseno ao quadrado é simplesmente o cosseno ao quadrado de y. Aí aqui, ó, 4 menos 2 também vai dar 2, né? E aí, olha que delícia, isso aqui é igual a 1 pela relação trigonométrica fundamental. E aí, a gente terminou de resolver o problema, né? Então, esse problema, ele é bem bacana porque, assim, vocês tentar fazer por conta, assim, abrindo e tal, vai dar um trabalho desgraçado. Realmente vai dar um trabalho muito desgraçado, mas você tem essa saída simplíssima por desigualdade de Cauchy, né? Aquela saída monstra, muito destruidora e bem diferente, né? Que eu espero que o amigo internauta tenha gostado dela, beleza? Bom, amigo internauta, então se você viu a resolução dessas questões até o fim, cara, só tenho a agradecer, certo? Por ter acompanhado aí, deixado o like, compartilhado aí, né? Se você é novo, gostou do canal, se inscreveu, muito obrigado, bicho, de coração mesmo, assim, você não tem noção como a sua inscrição, a sua assistida aos vídeos, né? Isso contribui muito para o crescimento, para o aumento da visibilidade do canal, né? Para cada vez mais pessoas conhecer esse conteúdo divertido e que eu faço com o maior prazer para você, beleza? Então, vou deixar aí minhas redes sociais aí nas descrições, certo? Se vocês quiserem entrar em contato comigo para tirar qualquer dúvida. Se você quiser comentar também, pedir dúvida, tá certo?
fiquem à vontade, tá? Tem a galera que pediu pra eu fazer umas questões de OBM. Não fiz nesse vídeo porque senão ficaria longo demais, né, o vídeo. E assim, cada questão dessa talvez daria um vídeo de 40 minutos, né? Então, enfim, eu decidi fazer essas em outros vídeos separados. Ainda vou lançá-los, tá certo? Talvez final de semana, mas enfim, eu tô vendo aqui, certo? Mas cara, muito obrigado aí por ter assistido, tá certo? Muito obrigado por tudo mesmo, espero que vocês tenham gostado e continue contribuindo com esse quadro pedido de inscrito, que esse quadro foi feito especialmente para ajudar você, amigo internauta. Meu prazer é fazer justamente isso daí, é o que me deixa cada vez mais excitado para ficar gravando o vídeo, beleza? Então, um abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu, pessoal!